Educa TV. Apresenta Diálogos Étnicos. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Diálogos Étnicos, o videocast aqui da Educa TV, onde a gente fala sobre questões étnico-raciais, com o objetivo de nos fazer refletir sobre essas questões. E eu queria te perguntar, você sabe o que são políticas afirmativas? Será que essas iniciativas também são instrumentos para combater o racismo e o preconceito em relação à etnia, raça, religião e também em relação às questões de gênero? E quanto essas ações ajudam a promover a participação de pessoas, de grupos que foram minorizados no processo político e de acesso à educação, saúde, emprego, entre outros. Nós vamos conversar sobre isso hoje e eu quero que você venha com a gente participar desse debate. Vamos entender como essas ações podem ajudar a moldar uma sociedade mais justa e inclusiva. No Diálogos Étnicos de hoje, eu recebo a Paola Mineiro, que é advogada e mestra em Direito, a quem eu agradeço pela participação. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Paola, antes da gente começar, eu sempre gosto de perguntar quem é você, né, dentro especificamente dessa questão étnico-racial, como é que você se enxerga, quem é você nesse mundo? Bom, vamos lá. Eu sou uma mulher preta, umbandista. Isso é um pouco sobre mim. Agora, em questões profissionais, eu sou advogada e sou mestra em Direito. Sou também pós-graduanda em ESG pela PUC Minas, né? Graduação e mestrado pela PUC Campinas. E eu tenho trilhado um caminho de pesquisa em relação a direito antidiscriminatório há algum tempo. Então, eu pesquiso, eu investigo junto com grupos e etc., produzo publicações, participo de eventos em relação a questões de discriminação de raça e de gênero e também violência LGBTfóbica. Ótimo. Ô Paola, então a gente vai aprender muito com você aqui hoje e eu queria que a gente começasse esse papo falando sobre políticas afirmativas, explicando exatamente o que são essas políticas. Vamos lá. A gente vai começar em um conceito mais amplo e vou falar de forma bastante didática. Políticas afirmativas são políticas que a gente vai verificar quais são as formas de quebrar entraves discriminatórios. Então, políticas através de meios para quebrar discriminação racial, discriminação de gênero, discriminação LGBTfóbica e etc. O que isso significa na prática? Criar mecanismos que amenizem desvantagens históricas e que não são somente históricas, estanques no tempo. Existe uma manutenção dia após dia de discriminações. Então, a gente cria mecanismos para que essas desvantagens, essas discriminações sejam atenuadas e oferece vantagens para grupos subrepresentados para que consigam alcançar equidade. Refletindo aí especificamente sobre justiça racial, por exemplo. Paola, quando você falou sobre reparação histórica e quando as pessoas de forma geral falam sobre reparação histórica, eu acho que algumas pessoas ainda têm dificuldade para entender, por exemplo, em relação às pessoas negras, o quanto isso é significativo, porque além dos africanos que foram trazidos à força, que foram escravizados, submetidos à tortura, trabalho forçado, que foram negados seus direitos de pátria, de humanidade, de língua, de religião, enfim, tiraram toda a sua dignidade, a sua humanidade. Depois do processo, né, que esse processo tão triste, trágico, infeliz da nossa história, começou a mudar, se é que a gente pode dizer assim, eu sempre lembro da história da lei da vadiagem, né, porque aí as pessoas não tinham bens, não tinham educação, foram jogadas à sua própria sorte, sem ter onde morar, o que comer, o que fazer. Uhum. E aí, eu acho que esse é um ponto de partida importante, principalmente para a branquitude entender do que é que a gente está falando sobre reparação histórica, desde o início de tudo. Uhum. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, do início.
Um ponto em relação à reparação histórica que eu sempre levo em consideração é que não é algo que aconteceu em 1800, 1500 e acabou. Exatamente. O que é fato histórico repercute na atualidade, e mais do que isso, aquilo que não só é fato histórico, mas que continua repercutindo, repercute porque tem agentes públicos, inclusive, agentes do setor privado e uma série de mecanismos, sejam jurídicos, econômicos, políticos e assim por diante, né? Quando a gente fala, por exemplo, em racismo estrutural, que se mantém hoje em dia. Então, se a gente pensa em educação, moradia, saneamento básico, acesso ao mercado de trabalho, a população negra ainda hoje continua em uma situação de absoluta desvantagem em relação a, por exemplo, população branca no Brasil. Isso ainda hoje. Então, é um retrato de 1500, 1800 e assim por diante, que hoje também tem manutenção. Tem manutenção por quê? Porque as pessoas olham o fenótipo. Por fenótipo, eu digo pele, características do rosto, ou seja, nariz, boca, tom de pele, cabelo e uma série de atributos, de aspectos que compõem aquilo que a gente fala que é ser lida como uma pessoa negra no Brasil e apontam para essas pessoa e falam, essa pessoa não pode ser inteligente, essa pessoa não pode ser bonita, essa pessoa não pode ocupar determinado espaço social e ainda assim, a partir desta e de outras formas, né, existe a exclusão ou a desvalorização dessas pessoas em todos os meios, educação, mercado de trabalho e assim por diante. Então, mais do que a gente falar de reparação histórica, é a gente olhar para o cotidiano e falar quais são os mecanismos atuais que fazem que, por exemplo, estudantes negros ainda sejam minoria em alguns espaços, que profissionais negros, e aí eu falo de homens, mulheres, sejam a minoria em espaços de poder, sejam a minoria no Senado, sejam a minoria como gerentes de grandes empresas. Então, acho que é um caminho importante a gente falar sobre a história, mas também olhar para o cotidiano. Sem dúvida. E é por isso que eu falei da história da Lei da Lava Jato, porque é uma lei que ainda está em vigor, não é? Com certeza. Eu acho que eu não sei se na prática ainda... Na prática não é aplicada. Não é aplicada, mas mostra o quanto isso ainda é atual, é real. Sério, muito sério. E assim, a gente fala que na prática ela não está sendo aplicada, mas se você vai em algum bairro periférico à noite, tá passando um menino negro, enfim, com calça larga, com algo que remeta à cultura hip hop, por exemplo, essa pessoa vai ser parada. E a polícia geralmente vai avisar: se eu passar aqui de novo e você ainda estiver, vou te levar. Isso não é raro. Isso acontece todas as vezes? Não. Todos os agentes públicos têm esse tipo de conduta? Não. Mas eu não posso desconsiderar uma regra para falar da exceção. Sem dúvida. E aí, a gente entra... acho que a gente tem que falar mesmo das cotas, né? Por exemplo, porque eu acho que criou-se em relação... Também, claro que não vou generalizar, mas também por uma boa parte das pessoas, um preconceito em relação às cotas. Por exemplo, nas universidades. Sim. Né? É difícil ainda das pessoas entenderem a dificuldade, e claro que aí a gente está falando das pessoas que são privilegiadas, entenderem a necessidade desse tipo de mecanismo. Mas o fato que essa é uma política afirmativa que tem funcionado e que tem facilitado o acesso, por exemplo, das pessoas negras às universidades. Com certeza. Bom, as cotas, pensando em educação, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre políticas afirmativas em outros espaços, mas pensando em educação, as cotas raciais no Brasil são um avanço e uma conquista imensa para a população brasileira. Isso é fruto de muito trabalho de movimentos sociais que falam de justiça social, justiça racial e assim por diante, sobre acabar com desequilíbrio em representação, em poder, em ocupar espaços, também na educação formal, né? Pensando na população negra especificamente. E quando a gente fala de cotas, sempre tem aquela dúvida se
o rendimento desses estudantes, dessas estudantes que foram aprovados através de política de cotas vai fazer com que a qualidade do ensino brasileiro caia? Não, não faz. Muito pelo contrário. Quando a gente verifica estatísticas, a gente chega num ponto que é crucial. Não só existe, em muitos casos, em muitas universidades, uma igualdade, quando a gente pensa em notas do ENAD, entre estudantes que entraram por meio de políticas de cota e estudantes que não entraram por meio de políticas de cotas, quanto também, em muitos casos, existe uma média superior, porque esse aluno que ele entra por política de cotas, ele está olhando para a sua realidade, ele está falando, essa é a oportunidade que eu tenho de mudar a minha realidade, da minha família inteira, através da educação. Então, a gana desse estudante é outra também. A gente não pode desconsiderar isso. Essa é uma realidade, isso é com base em estatísticas. Então, quando a gente verifica o censo da educação superior no Brasil, a gente chega nesses dados de que não cai a qualidade do ensino, não cai o desempenho geral dos estudantes, quanto eleva. Então, isso é muito importante, porque existem mitos que são repetidos de diversas formas e muitas vezes, que às vezes dão a impressão de que são realidade, não são. E eu acho que esse tipo de... Não é um argumento porque não é real, mas é uma forma que as pessoas têm de desqualificar essa política. E aí a gente está falando de novo sobre privilégio, porque eu não consigo deixar de pensar que, na verdade, o que incomoda é a perda de privilégios, né? De lugares que antes eram, de fato, apenas acessíveis para um grupo de pessoas. E que agora, e felizmente isso está mudando, até porque eu sempre penso que a diversidade e que estarmos juntos, somos mais fortes, somos mais produtivos, somos mais criativos, né? Então é muito importante a gente falar disso, né? Porque eu acho que, pelo menos popularmente, as cotas são uma das políticas afirmativas mais conhecidas, mas também a que mais sofre essas agressões e essa tentativa de desqualificação. Com certeza. E assim, vamos refletir sobre alguns pontos também. Quando a população pobre e negra e periférica tem sua representação nas universidades públicas aumentada, a gente traz uma série de estratégias diferenciadas para a pesquisa no Brasil. A gente traz experiências outras para contribuir para a educação brasileira. Enfim, trazemos uma série de vantagens em inserir outras pessoas. A diversidade, a equidade, a inclusão, que são termos hoje mais falados, né? Traz definitivamente uma vantagem para a população brasileira. Porque Sim. Se pensamos, por exemplo, em uma população sempre em determinados postos, em determinados locais, pensando a partir das mesmas experiências, a gente não vai conseguir alcançar outras estratégias de sobrevivência, outras estratégias de alavancar economia, estratégias de modificar pensamento de mundo e de mudar uma cultura. Sim. Quando a gente insere uma população que antes não estava da forma como deveria na educação brasileira, a gente traz um mecanismo de vivência, de sobrevivência, de cultura, de arte, de economia e uma série de outros pontos importantes para que a gente estruture a nossa forma de viver no Brasil com excelência. Você sabe que eu li uma pesquisa há um tempo falando do recorte aí de gênero, falando de mulheres na política, e eu acho que o recorte era com prefeitas, que as cidades que eram comandadas por mulheres, elas tinham uma evolução ainda maior nas questões de saúde e de educação, por exemplo, que são... Tudo bem que tem uma outra questão aí, que é a questão do cuidado, mas enfim, porque o olhar feminino é diferente.
assim como a gente tem mais gente de tipos e de atributos, e, né, é isso que eu acho que as pessoas precisam, às vezes, pensar, que, na verdade, a gente está falando de aumentar o acesso para determinados grupos de pessoas, mas todo mundo sai ganhando. Com certeza. A sociedade sai ganhando. Com certeza. Esse ponto é crucial, porque quando a gente fala sobre população negra, muita gente fala, bom, racismo é um problema de pessoas negras devem resolver. Não, racismo é um problema social e a sociedade tem que se responsabilizar pelas consequências disso e mais, se responsabilizar pela construção de saídas deste problema social. Então, as cotas raciais não são só uma conquista para a população negra, é uma conquista para a população brasileira. Todo mundo se movimenta junto. E tem uma frase muito interessante do movimento de mulheres negras que fala que quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade se movimenta junto. E isso é real. É verdade. A gente falou de educação, você falou que iria falar do público e do privado também. Vamos lá. Vamos lá. Importantíssimo. As pessoas sempre falam cotas raciais nas universidades. Claro, crucial, mas e depois que a gente sai da universidade? É verdade. Qual é o mecanismo de acesso dessas pessoas que já foram subjugadas em outros espaços, como o espaço da educação, mas qual vai ser o acesso, os instrumentos que vão fazer com que essa pessoa, depois do curso superior, seja efetivamente acolhida no mercado de trabalho, em quais postos, com quais garantias de direito. Então, existe a questão de políticas afirmativas, tanto no setor privado quanto no setor público. No setor público é uma discussão bastante atual, né? Venceu em junho a lei que tratava de cotas em serviço público. Agora, cotas raciais no serviço público. Agora, o STF levou em consideração que a votação sobre esta atualização da lei ainda não foi encerrada. Então, até que seja encerrada essa votação, foi para o Senado, voltou para a Câmara e etc. Até que seja encerrada essa votação, o STF garantiu que os efeitos da lei antiga, que teve a validade até junho deste ano, ainda vão sobrevir. Então, os efeitos da lei de 2014 se apresentam enquanto resultado até que acabe essa votação. E depois disso? Mas o que diz essa lei exatamente? Essa lei fala especificamente sobre a inserção de pessoas negras no serviço público. Quando a gente fala de representação das pessoas negras no serviço público brasileiro, é uma representação ínfima. Seja no federal, seja quando a gente fala em judiciário e outros espaços. Então, essa lei deveria assegurar um mínimo de equidade racial no serviço público. E tem um dado muito interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, que é uma discussão que fala quantas pessoas deveriam estar no serviço público e quantas efetivamente estão. E falando sobre uma pesquisa que versa justamente sobre a lei de cotas e a aplicação dela na inserção de pessoas negras no serviço público, tem uma pesquisa muito interessante que a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, com base nos concursos desde 2015, estima que cerca de 14 mil pessoas deixaram de ser beneficiadas pelas cotas por má aplicação da lei de cotas no serviço público brasileiro, pensando em cotas raciais. Isso significa que é urgente não só a aplicação correta da lei de cotas, mas a atualização dessa lei. Então, no momento atual, estamos discutindo as votações sobre a atualização da lei de cotas raciais para o serviço público. Isso é urgente para a população brasileira de forma ampla. A gente precisa de representatividade, a gente precisa de estratégias diversificadas na prestação de serviços no serviço público. Este é um ponto crucial. E aí, eu vou trazer uma outra lembrança aqui de enquanto você estava falando. A gente está falando sobre o recorte de raça.
para tentar ilustrar um pouco para as pessoas, eu gosto, jornalista tem essa mania de tentar ilustrar para as pessoas entenderem exatamente o que a gente está falando. Por que representatividade é importante? Não sei se você viu, recentemente teve um juiz que disse num julgamento que as mulheres estavam loucas para encontrar um homem. E aí, a gente sabe também que mesmo mulheres brancas ainda também são minoria, né? Claro que, e eu não estou fazendo uma comparação longe disso, né? Eu estou fazendo um recorte de gênero. Mas mesmo mulheres brancas ainda são minorias no espaço de poder. E aí esse tipo de fala mostra o quanto a gente precisa de representatividade. Porque essa é uma fala de um servidor público, do ápice, né, do serviço público, porque os magistrados são, né, fazem parte dessa categoria que tem os melhores salários, os melhores benefícios, são pagos com dinheiro público e tem a coragem de falar uma coisa dessa, né? E fala porque pensa. Então, se a gente tem mais mulheres, mais pessoas pretas, mais pessoas indígenas, dentro desses espaços, a gente consegue, de fato, transformar a realidade desses espaços. E fazer também com que, aí falando da justiça, seja mais justa. Sim. Né? Porque a gente tem outros olhares. Sim. Esse ponto é crucial. Por quê? Quando pensamos em justiça, a gente está falando de que tipo de justiça? Justiça para quem? É verdade. Justiça social, justiça racial, justiça de gênero estão vinculados a conceitos, a percepção de que as pessoas devem ser encaradas em sua humanidade. Devem ter os seus direitos garantidos, respeitados. Quando a gente desrespeita direitos de grupos subrepresentados, de grupos étnico-raciais, de mulheres, de população LGBT, a gente está desrespeitando e hierarquizando tipos de humanidade. Quem é humano pra gente? Quem merece direitos? Quem merece a garantia desses direitos e o exercício deles? Então, quando a gente fala de justiça e de inserir populações subrepresentadas em espaços de poder, a gente está dando voz para essas pessoas e para que estas e outras pessoas, estes e outros grupos, sejam humanizados na sua integralidade. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Falamos de educação do público e no privado. Como é que fica? E no privado, debate quente. Você sabe que eu trabalho... Agora eu estou numa TV pública, amo, mas eu trabalhei já em TV comercial e eu faço parte, embora não pareça, já faz alguns anos que eu me formei. Não parece. Eu venho de uma época na TV, por exemplo, em que a gente parecia que na TV a gente estava na Suécia. Né, que as meninas, principalmente as mulheres, os homens nem tanto, porque não tem essa coisa do padrão também, eram loiras, e nada contra as loiras, não é isso que nós estamos falando aqui, não é sobre isso. Mas a gente sabe que a nossa população não é feita só sobre mulheres loiras ou mesmo só sobre mulheres brancas. Isso já está mudando um pouco e isso eu acho que é uma conquista. Eu estou falando especificamente da área que eu atuo, que é a área de comunicação. Né? A gente tem visto a Maju, por exemplo, maravilhosa, né? Tantas jornalistas e jornalistas homens também que são negros, né? Que são de outras raças, agora que fazem parte. Mas ainda não é uma realidade em todos os aspectos, em todas as empresas privadas. Não é. Isso, infelizmente, está um pouco distante de uma transformação radical, mas temos que celebrar os avanços, manter esses avanços para que outra geração, a próxima, eu espero, consiga colher os frutos dessa transformação social. Porque quando a gente fala de mudança, a gente está falando de uma transformação de cultura nacional, de entender o que era lugar do negro antes e o que é o lugar de todas as pessoas agora. É uma construção de igualdade, é uma construção de que um futuro melhor pode ser possível para todas as pessoas, que todo mundo pode sonhar, independente do seu gênero, da sua raça, da sua condição social. Falando mais especificamente sobre setor privado e políticas afirmativas, existe uma discussão imensa de mas as políticas afirmativas não são apenas para setores públicos? Não. No Brasil, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial desde 2010.
a nossa Constituição Federal, que é de 1988, ela já fala sobre acabar com discriminações, com desigualdades. Então, a gente já tem um arcabouço teórico que fala especificamente e incentiva o setor privado a se juntar ao governo, ao Estado, a outras organizações para acabar com a discriminação racial. Vou falar de alguns casos mais específicos. Então, um caso mais específico é o do Magalu, em 2020, que virou, inclusive, uma ação. Então, pessoas da sociedade civil e não só falaram, olha, isso é uma discriminação contra pessoas brancas, isso é racismo reverso. Vamos só explicar que talvez nem todo mundo lembre. Eu lembro que era um programa de estágio, era algo, explica pra gente. Era um programa de estágio, de trainee. Específico para pessoas pretas. Específico para o ingresso de pessoas pretas e pardas, que é aquilo que se constitui a população negra brasileira, para ingressar nesta empresa. Foi um dos primeiros processos seletivos depois daquilo que ocorreu com George Floyd. Então, no auge de 2020, após o que aconteceu com George Floyd, não só esta empresa, mas inúmeras empresas e organizações do mundo todo começaram a se mobilizar porque fazia sentido para o mercado, fazia sentido para os consumidores que o setor privado se manifestasse contra iniquidades, contra discriminação racial. Depois disso, então, muitas empresas começaram a colocar aquilo que a gente via no Instagram, como a foto com fundo preto, se manifestar contra injustiças. Enfim, isso é um ponto muito importante de mudança de cultura a nível mundial. 2, isso também versa sobre o que as empresas querem quando existe uma demanda do consumidor. Certo? Ótimo. Depois disso, o que acontece? Iniciam-se alguns processos seletivos específicos que destacam a existência de discriminação racial no Brasil e em outros lugares do mundo e a necessidade do setor público se manifestar e garantir e incentivar igualdade e equidade racial. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso Magazine Luiza. Neste momento, existia uma discussão sobre racismo reverso e que setor privado não tinha que se manifestar em questões discriminatórias. Não foi outra o susto, né, da sociedade quando foi apresentada uma ação que queria proibir esta e outras empresas de se manifestarem a garantir a igualdade da inserção no mercado de trabalho para a população negra. Porém, infelizmente, no Brasil, o judiciário também, né, a partir de uma movimentação de movimentos sociais, movimentos de mulheres, movimento da população negra, esfregou na cara de todo mundo que não existia racismo reverso. Ora só. Por que não existia? Porque não existem mecanismos com base em economia, direito e política que subjuguem população branca. Não existe um histórico de discriminação como existe, por exemplo, no Brasil, como existiu há pouco tempo atrás. Quando a gente passou por educação, né? Em 1837 tem a primeira lei, uma das primeiras leis sobre educação, e uma das primeiras leis sobre educação no Brasil fala justamente que pessoas negras não poderiam estudar, sejam elas livres ou não àquele tempo. E mais para frente a gente vê, já em 1900 e bolinha, que teve a situação de uma mulher negra buscando acesso ao mercado de trabalho que recebeu a seguinte resposta, o seguinte retorno. Fechou o processo seletivo, quando descobriu que, na verdade, continuava para pessoas brancas, para pessoas negras não. Então, o setor privado, olhando tudo isso e recebendo a demanda da sociedade de consumo, de movimentos sociais e outras organizações também, e organizações governamentais, inclusive, olha para isso e fala, temos que responder a isso com processos ou exclusivos ou prioritários e outras políticas afirmativas. Então, se inicia a partir de um arcabouço teórico e legislativo que já existe. A gente não tem uma lei específica para falar de ingresso de pessoas negras
no setor privado, ao acesso ao mercado de trabalho, a gente já lida com aquilo que a gente tem. A Constituição Federal, o Estatuto da Igualdade Racial, e existem também projetos de lei que versam especificamente sobre isso, mas que ainda não tem sua lei aprovada. Então, existe esse incentivo, existe essa garantia, existe base legal para isso, nada disso é criação. Paola, você é daquele tempo em que a gente procurava emprego, estava escrito boa apresentação? Eu sou advogada, né? Então, você pode lembra? imaginar. Pois é, isso tudo é muito recente. Muito. Foi ontem. Isso tudo foi ontem. Veja bem, eu sou uma profissional recente no mercado de trabalho, certo? Sou jovem, uma jovem adulta. Mas ainda assim, na minha geração, eu ainda encontro, e já encontrei diversas vezes, em processos seletivos, entraves muito explícitos. É de mesmo? chegar e falarem, gostaríamos de conhecer você, só saber quem você era, obrigada. E não me dava retorno ou algo do gênero. Por que eu tô contando esse exemplo? Porque esse exemplo não é o único. Não é história triste de Paola, não é sobre isso. Mas é sobre um exemplo prático para as pessoas identificarem aquilo que acontece. Às vezes a gente não está preparado, não está preparada para identificar o racismo na tentativa de inclusão, na tentativa de acesso ao mercado de trabalho. Quando falam, você precisa vir com o cabelo preso. Quando falam, você não pode ficar na recepção, mas fica na copa. Quando dizem que você precisa mudar a forma com que você fala, a forma que você se veste. E vejamos só, eu não estou falando sobre questões que são específicas para cada profissão, porque Sim, existe. claro. Estou falando sobre mudar a constituição de um grupo racializado para fazer com que este grupo se pareça mais com um grupo dominante. E isso é absurdo. É absurdo. Então, existem inúmeros casos de racismo institucional em empresas e, felizmente, o nosso judiciário brasileiro tem apresentado devolutivas em relação a isso, em relação a racismo ligado à estética, a práticas de racismo religioso no ambiente de trabalho, demonstrando que as empresas devem ser condenadas quando não garantem direito de credo, direito a liberdade religiosa, quando não garantem um ambiente profissional, um ambiente de trabalho livre de qualquer tipo de discriminação, seja por cor de pele, cabelo, religião e etc. Paola, nós falamos muito sobre cotas. Existem outras políticas afirmativas, outros tipos de políticas afirmativas? Bom, existem diversos tipos de políticas afirmativas. Tem aquelas que são a entrada prioritária, tem a entrada preferencial em determinados locais, seja educação, serviço público ou privado. Tem políticas que reservam vagas, que é aquilo que a gente chama de cotas raciais. E tem outros tipos também que são ligados a serviços. Então, por exemplo, quando no setor privado dizem pessoas negras que forem contratadas terão curso de inglês, terão coach para carreira e outras vantagens, a gente está reconhecendo que pessoas negras, historicamente e hoje em dia no Brasil, não têm acesso a cursos de inglês. Certo? E isso vai ser um entrave quando a gente fala em postos no mercado de trabalho que exigem, inclusive, segundo idioma. Quando a gente fala de coach de carreiras e outras possibilidades, a gente está levando em consideração que historicamente foram negados espaços de poder e que o único caminho possível para mulheres negras durante grande parte da história brasileira era o trabalho doméstico, mas a gente está reconhecendo isso e falando, olha, existem outras possibilidades também. XYZ, vamos te apresentar como chegar a essas possibilidades. Então, é também uma forma de ação afirmativa no setor privado, por exemplo. Paola, quando a gente fala sobre política afirmativa, você acha, claro que sem dúvida nenhuma, é uma conquista, é um avanço,
Mas você tem um olhar ainda de que estamos num processo de aperfeiçoamento, num processo de construção. Como é que você enxerga esse cenário hoje no Brasil? Com certeza, tudo é uma mudança constante. Então, se há 10 anos atrás a gente estava refletindo que 20% de reserva de vagas no serviço público era suficiente, agora a gente está falando de uma atualização de lei pensando em 30%. É necessário expandir o olhar porque a sociedade muda todo dia, o tempo todo. Então, existe uma necessidade constante de aperfeiçoamento, não só nas políticas afirmativas, mas em todos os tipos de políticas públicas. Isso é uma constante e será enquanto existirem iniquidades, desigualdades, tipos diversos de discriminação, seja racial, seja de gênero e outros. E eu acho que também isso é muito bom, a gente até estamos indo para o final, a gente falar sobre isso, porque às vezes tem algum problema, por exemplo, no sistema de avaliação, e uma pessoa, enfim, burlou o sistema e a pessoa fala, tá vendo, não funciona. E não é porque a política foi instalada, não é porque ela foi criada, que ela é permanente no sentido de que não precisa ser avaliada, né? Na verdade, a gestão pública precisa sempre que haja um monitoramento, um aperfeiçoamento, uma avaliação e uma supervisão para funcionar. Não é porque algo deu errado que a gente precisa parar tudo. Não é, é o contrário. Exato. Eu gosto muito de uma expressão, que é a expressão das antigas, né? Não é para jogar o bebê fora junto com a água do banho. Essa expressão é ótima e simula muito bem aquilo que a gente vai chegar, que são as bancas de heteroidentificação. É isso. Chegamos nesse ponto polêmico. Por quê? Existem as políticas afirmativas e existe forma de garantir que elas sejam aplicadas, que elas não sejam fraudadas. Então, as bancas de heteroidentificação, elas são um sistema que previne fraudes. É basicamente sobre isso. As bancas de heteroidentificação, elas vão fazer uma leitura do que a sociedade lê enquanto uma pessoa negra que possa sofrer entraves, certo? Nesse caminho, existe uma comissão de pessoas diversas, de diversos locais, de diversas idades, de diversas cores, raças, credos, que vão se reunir em grupo e identificar. Essa pessoa disse que é uma pessoa negra. Porque só não te interrompendo, mas porque isso é importante dizer, porque a gente no Brasil, o sistema é de autodeclaração. Exato. E quando a gente fala de cotas raciais, a pessoa se autodeclara e depois a banca de heteroidentificação vai confirmar essa autodeclaração ou não. Justamente aquilo que eu disse para impedir fraudes. Por quê? Às vezes as pessoas podem ficar confusas pensando, é muito difícil identificar quem é negro ou não no Brasil. Não, não é. Pergunte para a polícia. Não há dúvida. Então, não tem como a gente criar uma fantasia de que existe uma impossibilidade técnica de definir quem é negro e quem não é. Porque no acesso à educação, no acesso ao mercado de trabalho, nas condições de moradia, a gente vai ter isso bastante definido. Então, essa banca de heteroidentificação, ela vai simular como a sociedade leria e ofereceria entraves ou não para essa pessoa, através de cabelo, nariz, boca, tom de pele, mas não só. Por quê? Existem pessoas brancas diversas no Brasil. Sim. Para pessoas negras não seria diferente. Nem todas as pessoas negras são iguais. Nem todas as pessoas negras estão com o cabelo da forma que eu estou. Têm o mesmo tom de pele que eu. Quando a gente pensa no processo de mestiçagem no Brasil, a gente traz uma série de tons. E uma pessoa mais clara pode sim ser uma pessoa negra. Ela vai ter outros atributos, como nariz, cabelo crespo, cacheado, enfim, uma série de conjuntos que vão traduzir a leitura de que para a sociedade aquela pessoa é uma pessoa negra. Não só para ela, a partir da autodeclaração, mas a partir da leitura dessa sociedade que vai apresentar entraves na educação, no mercado de trabalho e em outros espaços. Muito bom.
Paola, nosso papo foi maravilhoso. Eu sei que a gente ainda teria muita coisa para fazer, Com mas certeza. para dizer, mas você volta, já voltou e voltará outras vezes. Eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem, algo que você queira destacar sobre o nosso papo aqui de hoje. Maravilha. Primeiro, meu agradecimento novamente. Muito obrigada por esse espaço. É muito importante ter espaços e espaços públicos que disseminem informações verdadeiras, que se preocupem com a veracidade de dados, com questões teóricas também e a facilitação de apresentar conceitos históricos, discussões atuais para a população. Então, muito obrigada por esse espaço. Eu acredito muito na transformação da sociedade e continuaremos juntas e juntos e juntos lutando sobre isso. É isso. Muito obrigada, querida. Obrigada. E esse foi o Diálogos Étnicos de hoje. Espero que você tenha gostado, que a gente tenha feito você refletir, pensar sobre o nosso tema. Na semana que vem a gente volta, então espero você aqui nesse espaço, aqui na Educa TV, no canal 12.2, para Campinas e toda a região. Até a semana que vem, a gente se encontra. Tchau, tchau. Educa TV. Diálogos Étnicos. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.